o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Primeiro ele fala de Gaio, né? A gente já sabe, o autor é João, é o presbítero, todo mundo sabe. Ele fala de Gaio e ele faz a mesma coisa que ele fez na outra carta. O senhor vai ver verdade aí várias vezes. Ele fala a verdade, na verdade, eu amo na verdade, a verdade. Por quê? Porque o intuito dele é sempre falar da verdade, de permanecer na verdade. A verdade é o que alegra ele, né? Ele diz assim, no 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Outro detalhe importante é que no 13 ele diz assim, ó, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade como tu andas na verdade. Então, João deve ter enviado alguém lá, um missionário, um evangelista, um itinerante, possivelmente um ministro itinerante, que foi lá e foi, pastor, muito bem recebido por Gaio. Foi muito bem tratado por Gaio. E aí, esse camarada voltou e falou de Gaio, e João se alegrou porque viu que ele andava na verdade, e essa evidência, qual era a evidência que ele andava na verdade? O amor com que ele tratava esse homem. A gente vai ver isso aqui, eu já vou adiantando, a gente já pula uns versículos aqui, ó. Porque ele diz assim, ó, no 6, eu vou ler o versículo 6. Os quais em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Ou seja, as pessoas, os irmãos, os estrangeiros, aquelas pessoas de outra cidade que chegavam para ministrar naquela igreja, para ensinar naquela igreja, os verdadeiros, pastor. É interessante que na outra carta, ele chama a atenção para ter cuidado com os enganadores. Nessa aqui, ele faz algo diferente. Creio que é para trazer equilíbrio. Ele diz assim, ó, nessa aqui ele diz, receba bem os verdadeiros, né? Lá, não dê nem ousadia, não fale, não saudeis, não receba os enganadores, aqueles que não ensinam a doutrina. Esse você não deve nem deixar entrar na sua casa, nem saudar. Agora, aqueles que são verdadeiros apóstolos, aqueles que trazem a verdadeira doutrina, esse você deve receber com honra, e ele está exatamente alegre porque soube que Gaio é esse camarada. Eu queria até abrir um parênteses aqui, para honrar a sua vida, pastor. Sabe? Quando eu disse na outra carta, chamei o senhor de Gaio, eu não estava brincando, não. Por quê? Porque eu já fui um ministro itinerante na sua cidade. Quando eu estava lendo isso hoje, e eu confesso que até estou um pouco emocionado, eu me lembrei da minha primeira viagem missionária, da minha primeira viagem itinerante, né? Que foi quando eu fui na sua igreja. E eu poderia ser um desses ministros que voltaria para o meu pastor e diria, como eu fui bem recebido, como eu fui amado, como eu fui tratado bem. Eu sei que o Senhor recebe na sua casa muitos ministros itinerantes. E o Senhor tem esse testemunho que Gaio tem. Um testemunho de que trata as pessoas com amor, cuida das pessoas. Eu fiquei tão bem, eu estava num momento muito difícil da minha vida. Muito difícil, né? Pouco tempo depois que eu saí daí, eu perdi meu pai. Meu pai estava numa UTI enquanto eu estava ministrando aí na sua casa. E o Senhor me tratou com tanto amor, com tanta dignidade, com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto zelo, cuidado, que por muitos momentos eu até me esquecia da circunstância que estava batendo aqui na minha cabeça, no meu coração. Por quê? Porque eu tinha ao meu lado um Gaio. Alguém que honrava, que cuidava dos ministros itinerantes que chegavam na sua igreja. Da mesma forma, eu sei que se chegar um falso profeta na sua igreja, o Senhor não vai receber. O Senhor não vai abrir a porta para ele. O Senhor não vai aceitar heresia na sua igreja. E, ao mesmo tempo, o outro lado é verdade. O Senhor tem honrado com muito amor, com muita honra, com muita dignidade, aqueles ministros que chegam com a verdade aí na sua igreja. E isso, eu quero aproveitar essa live para lhe honrar. O Senhor é um Gaio, um bom exemplo para nós seguirmos. Amém? Amém. Muito obrigado. Eu ia falar exatamente o que você disse. Você foi muito bem recebido, porque é uma honra para nós receber você e todos os ministros que pregam a verdade. Amém. Então, se prega a verdade, vai ser muito bem recebido.
Amém, E muito bem. as portas estão abertas quando você quiser voltar, viu, meu irmão? Amém, pastor. Vamos adiante. Eu só queria fazer um único comentário bem rápido para a gente ir para o versículo 5. Quando ele diz, no versículo 2, ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, Sim. assim como é próspero a tua alma. Aqui Perfeito. alguns versículos, algumas outras Bíblias traz também espírito, né? Sim. Enfim, mas agora eu quero dizer para você, e ele vai explica qual é a prosperidade da alma dele. No versículo seguinte, ele mostra qual é a prosperidade da alma. Ele diz assim, olha, pois fiquei sobremodo alegre da vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, a prosperidade de Gaio estava em andar na verdade. É isso mesmo. A prosperidade da alma de Gaio, que João estava desejando que fosse próspero toda a vida dele, era porque ele andava na verdade. Olha, pastor, então, meu querido, diga. É impressionante. João deseja ele ter uma boa jornada, né? A palavra no grego aí é euodostai. Significa uma boa jornada. E ele deseja que ele vá bem em todas as áreas. Agora, o que é que ele usa como comparação? A alma, o espírito, a vida espiritual dele. Agora, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que ele está bem espiritualmente? Por causa do testemunho. Cumpriu o princípio. Por causa do testemunho. Ele anda na verdade, ele anda em amor. E isso deixou tão claro para João que ele estava bem espiritualmente que ele disse: olha, eu quero que tua vida, tua saúde, tuas finanças, tudo que você... Tua jornada, tua vida, seja assim como é teu espírito, tua vida espiritual. Olha só que lindo. É isso aí. Amém. Fantástico, né? Amém. Bom, então vamos lá. Aí ele continua no versículo 5. Amado, ele está dizendo de Gaio ainda, né? Procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Sobre isso a gente já falou, né? Até usou o seu exemplo. Eu só tenho uma coisa a dizer. Pastor, é um princípio bíblico. A igreja tem que cuidar de seus ministros. A igreja tem que honrar seus pastores. A igreja tem que sustentar seus pastores. Isso é um princípio bíblico. Quando ele diz aqui, ó, no 7, porque pelo seu nome, o nome de Jesus Cristo, saíram nada tomando do gentio. Sabe o que ele está dizendo aí? O ministro, ele não precisar. Não é para o ministro precisar dos gentios. Não é para o ministro precisar do secular. É para o ministro ser sustentado pela igreja, não precisar em nada, não tomar nada. Por quê? Porque Gaio deu a ele tudo que eles precisavam. Aí a gente pode seguir. Amém. Então vamos para os versículos finais, nós ainda temos 8 minutos. Amém. No 9 diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém. Aí é interessante que ele fala agora do contrário. Primeiro ele mostra Gaio como um grande exemplo. Olha, Gaio, um bom exemplo. Certo? Um homem bom, um homem cheio de amor, um homem que amava a igreja. Provavelmente Gaio era o pastor dessa igreja, o líder, porque a forma como ele fala aí, pastor, ele está falando algo que é confidente, de alguém que possivelmente é um membro da igreja, talvez seja também um líder,
junto com ele, com Gaio, e ele está ali confidenciando algo. Então, Gaio tem uma posição, né? A forma como ele trata Gaio na carta. Então, Gaio é um líder, possivelmente o pastor dessa igreja. E ele traz Gaio como um bom exemplo, ele elogia Gaio, ele fala que Gaio recebe bem as pessoas, e ele, depois dele falar do bom exemplo, e aí a mensagem que fica para nós, a igreja do Senhor, a gente tem nessa carta um exemplo a seguir e um exemplo a não seguir, um mau exemplo, né? Ele diz aqui, ó, tendo escrito a igreja, isso dá uma ideia que ele escreveu outra carta, talvez outras cartas, né? E ele diz, mas Diótrefes, que procura ter entre eles primado, não nos dá acolhida. Ou seja, me parece que ele tentou escrever uma carta para essa igreja e ela não chegou até a igreja, ou não foi lida, ou foi destruída. Ele não recebeu, ele é um camarada que vai contra a liderança, ele não aceita a forma como João dirigia essa igreja, ele não aceita essa ideia de que tem que receber bem os ministros. A ideia que traz aqui é que ele é contra a autoridade de João, né? E ele diz assim, ó, ele diz uma coisa que eu li hoje, que o pessoal quer saber quem é esse Diótrefes, né? E aí um diz, era um líder, era outro presbítero que queria o lugar de Gaio, ou era um presbítero que queria o lugar de João. Mas não dá, a Bíblia não diz quem era ele. Agora, não diz claramente o que ele era, mas tem uma coisa, João diz que ele era mau. Isso é claro. João diz que ele era mau, porque no versículo 11, ele diz assim, amado, não sigas o que é mau, mas o que é bom. O que é mau? É um mau exemplo desse camarada. Esse cara é ruim, é um cara mau caráter, é um cara que não aceita, né? Ele não recebe bem os ministros, ele faz tudo o contrário do que Gaio fazia. Então, esse é um mau exemplo aí que não devemos seguir. E uma coisa que diz aqui interessante é que diz assim, ó, que procura ter entre ele o primado. No seu aí tá primazia, né? Isso. No meu tá primazia. E isso identifica que esse cara quer o quê? Ele quer aparecer, ele quer poder, ser o mais importante. Ele quer ser o mais importante, ele quer ser mais importante do que o próprio João. E esse coração dele não está na verdade, esse coração dele não está em amor, ele não anda em amor, ele não anda na verdade, por isso que no 10 diz que ele vai ser disciplinado, né? Para a gente terminar, João diz que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, ó. Eu não vou me esquecer. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, ele vai discipliná-lo. Esse camarada disse que não vai ficar barato. O que ele está fazendo é ruim e ele vai ser tratado conforme essas maldades que ele está falando, né? No 12, ele fala de Demétrio e também bem. Ele diz que dão testemunho, até a própria verdade dá testemunho dele, ou seja, até o próprio Jesus, até o próprio Deus testemunha dele, a verdade testemunha dele, ele é um cumpridor da verdade. Ele também diz, nós também testemunhamos dele, né? Talvez aqui ele esteja dizendo que esse Demétrio vai lá, esteja recomendando, porque ele está dizendo, nós damos testemunho. Talvez ele entenda, ó, esse aí, eu indico, eu dou testemunho dele. Aí, bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro, ou seja, acredite, esse é um bom exemplo. Parece que está meio desconecto aqui, pastor, ele falar desse Demétrio, não combina com nada da carta, mas eu li num comentário que é como, na hora que ele começa a falar desse Diótrefes, ele lembra de Demétrio. É como se ele dissesse, Demétrio é diferente. Demétrio não é como esse Diótrefes. E talvez esse Demétrio tenha sido mal recebido por esse Diótrefes e tenha levado essa história para ele. Por isso que ele diz, ó, todos dão testemunho de Demétrio. Tipo, Demétrio não merecia ser maltratado como foi maltratado por ele. Isso eu estou conjecturando, não está na Bíblia. Mas me parece que esse Demétrio é lembrado nessa hora por conta do Diótrefes. Algumas coisas que eu li sugere também, como você está dizendo, né? Tudo isso é especulação, porque não está escrito. Que teria sido Demétrio que teria levado a carta. A carta. Isso mesmo. Isso. E ele está dizendo... por isso que ele estava falando que Demétrio era fiel. Por isso ele fala de Demétrio, né? Isso. Então parece que é algo assim. Tá, então, eu queria só ler 2 versículos, nós temos 2 minutos, Amém. Que desse mesmo contexto aí, só que numa versão NVT, só para a gente deixar bem claro aí, que é o versículo 9 e o 11.
que ele está dizendo contra Diótrefes, né? Certo. Ele diz assim: escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a nos receber. Isso. Ou seja, aquela primazia, é querer, né, ser o primeiro, querer estar acima de todos, como você já explicou. Isso mesmo. E aí ele diz no 11, né? Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Amém. Exatamente. Então, eu acho que está fantástico isso aqui. A NVT foi muito fiel. Ela facilita um pouquinho ali o que estava para entender, né? Interpretou. Bom, aí então, só para finalizar, para a gente não deixar em aberto 2 versículos, 3 versículos, né? Diz assim, no 13, muitas coisas tinha que te escrever, ele fala da mesma forma, né? Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúde os amigos, nome por nome. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Nós temos 30 segundos. Quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui com você. Foi maravilhoso, fantástico mesmo, viu? Amém. E eu espero ainda estar com você mais outras vezes, amém? Vamos sim. 20 segundos, pode falar. Eu que agradeço, pastor. O senhor é uma bênção, um gaio aqui dos nossos tempos. Eu agradeço a sua recepção, o seu amor, e eu me sinto muito feliz de participar. Estou à sua disposição. Graça e paz, pessoal. Amo vocês. Amém.